Olha só, parece que descobriram quem realmente está por trás do Vorcaro, Daniel Vorcaro e a fraude do Banco Master. Vocês vão ficar de queixo caído, porque essa pessoa até agora ela não tinha aparecido, mas agora parece que descobriram quem é o verdadeiro articulador de toda essa lambança. E olha só, hein? Tem envolvimento com o ministro de Lula. É claro, pessoal, todo rombo e escândalo que acontece sempre tem um pezinho vermelho na parada. Vocês vão ver agora. Olha que absurdo que acabamos de descobrir aqui, nós vamos mostrar. E ainda, envolvendo ainda esse Banco Master, um grande clube de futebol da primeira divisão do futebol parece estar envolvido também em todo esse esquema. Nós vamos trazer tudo isso aqui agora. Mas antes, pessoal, dá um like neste vídeo, se inscreve aqui no canal para que você possa ver outras matérias como essas e denúncias que você só vai ver aqui no Paralelo News. Olha só, a matéria diz o seguinte, que o Banco Master, né, Dias Toffoli declara sigilo ao caso Vorcaro no STF. Você já sabe, né? O Dias Toffoli mandou que a PF pegasse todo o material, levasse para o gabinete dele, selou tudo, decretou sigilo. Aí ficou mal, pegou mal, ele mandou para a PGR, e aí lá na PGR também pegou mal, o pessoal começou a falar, a mídia toda falando. E aí, pessoal, começaram a acontecer algumas coisas estranhas. E é aí que nós vamos chegar em quem é o verdadeiro mandante de toda essa lambança. E aparece aqui o Vorcaro, né? E como muitos já suspeitavam, parece que ele não é o bambambam do Banco Master e tem uma pessoa mais forte, graúda, ligada ao governo Lula. Pessoal, essa é uma bomba que chega agora para nós aqui, nós temos que mostrar isso aqui em primeira mão, porque realmente, quando o Brasil sai de um escândalo, entra num outro rombo, sai de um rombo, entra numa fraude, é uma pouca vergonha o que acontece nesse país. E aí tá aqui, outros acusados foram alvo da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal para investigar a concessão de créditos feitos para instituição financeira. Você já sabe, foi um grande rombo, inclusive tem aposentados e pensionistas que agora ficaram sem saber o que vai acontecer e o INSS acabou de bloquear 2 bilhões de reais que iriam ser repassados esse mês para esse mesmo Banco Master. Olha só, mesmo o banco sendo investigado, à beira da falência, o INSS ainda ia repassar 2 bilhões de reais e agora, né, antes tarde do que nunca, eles decidiram bloquear esses bens aí, né? Um grande absurdo. E aí, pessoal, olha só, você vai saber quem é que está por trás, quem é que está fazendo assim como uma marionete o Vorcaro e parece que é o maior acionista, é aquele que realmente é o bambambam. Normalmente, pessoal, em grandes empresas, em grandes conglomerados, assim, não aparece o cabeça, não aparece. Aparece um garoto propaganda, aparece só o merchan, só aquele ali que fica tomando as pancadas. Mas o graúdo mesmo fica por trás, é claro, né? Ele não é bobo nem nada. E aí tá aqui, a Veja colocou que Daniel Vorcaro comandou uma organização criminosa no Banco Master, é o que afirma a PF. E o relatório citado na decisão do ministro Dias Toffoli, já nós vamos falar sobre os familiares do Dias Toffoli que também estão enrolados até a cabeça. Será que é por isso que o Dias Toffoli está com problemas com a PF? Revelou que os crimes na mira do inquérito do STF envolvem uma longa lista de investigados. Ou seja, pessoal, isso aqui são bilhões de reais. Então, não tinha só uma pessoa mamando na teta, não. Tinha várias pessoas e nós vamos saber de tudo isso aqui. Olha só, pessoal, a decisão foi mais de 20 páginas do ministro Toffoli do STF, revelou a Polícia Federal e a PGR que descobriu um gigantesco esquema de fraude. Tudo bem, envolvendo esse tal de Daniel Vorcaro, envolvendo aposentados pensionistas ali, fundo de pensão do INSS. Aí no dia 6 de janeiro ele determinou a quebra do sigilo bancário. Vocês se lembram, o sigilo bancário e fiscal ali do Grupo Master e tal, não sei o quê. E aí foi investigado que tinha um bloqueio de 5,7 bilhões de reais do próprio Banco Master. Foi aí que começou o problema, pessoal. Por quê? Preste atenção. As pessoas, elas são
agem de certa forma até que toque no bolso dela. Quando toca no bolso, você vai ver que vai começar a pipocar aqui umas pessoas que você nem imaginava, mas olha como esse mundo é pequeno, pessoal. Olha como esse mundo é pequeno. E aí o esquema, né, que segundo a Veja aqui, mas vocês vão entender que não é realmente o Vorcaro, parece que ele tinha sido operado pelo banqueiro Daniel Vorcaro com participação de múltiplos empresários e operadores do mercado financeiro. Foi o que revelou a decisão do Toffoli. Aí preste atenção, pessoal. Quando você quer omitir uma informação, você precisa arrumar um álibi. Você precisa arrumar que é chamado também aí na agricultura, no campo, como boi de piranha, né? Que é aquela pessoa que ela precisa aparecer ali para poder tomar a culpa no lugar de alguém. E aí, por decisão do Dias Toffoli, né, foi feita ali a quebra do sigilo e bloqueio dos bens ali, 5,7 bilhões. E aí, aproveitando ainda o sistema telemático e as vulnerabilidades do mercado dos capitais e a regulamentação de fiscalização, notadamente mediante o uso de fundos de investimento que intensificava a rede das entidades conectadas entre si por vínculos societários. O que significa essa confusão aqui, pessoal? Eles fizeram um emaranhado de pessoas e colocaram o Daniel Vorcaro na frente, mas tem uma rede de empresários, de acionistas, de pessoas que estavam se beneficiando desse sistema todo. E aí, pessoal, para surpresa de muitos e de alguns não, olha aqui o que apareceu. PF investiga controle oculto do Banco Master por Nelson Tanure no esquema bilionário. Você já ouviu falar em Nelson Tanure? Provavelmente não. Sabe por quê? Porque ele é um mega investidor de várias empresas famosas, consolidadas, mas ele não aparece. E quem aparece são os garotos propaganda, como, por exemplo, o senhor Vorcaro, né? E aí a investigação aponta aportes expressivos realizados pelo empresário, em especial por meio de fundos offshore, né? Que isso aí são empresas fora do Brasil, em paraísos fiscais. As transações financeiras envolvendo fundos controlados pelo empresário Nelson Tanure, e você já vai saber qual que é a relação dele com o ministro de Lula, e aí que a coisa começa a ficar séria. Pelo empresário Nelson Tanure, passaram a ser focos da segunda fase da operação da Polícia Federal sobre o Banco Master deflagrada na última quarta-feira. A investigação apura aporte expressivo. Quando a gente fala de aporte expressivo, pessoal, não é 100 mil reais, 200 mil reais, não. São milhões, se não bilhões. Por parte de Tanure, em especial por meio de fundos de uma offshore, como o Estocongo, e levanta suspeitas de que essas operações tenham na prática, lhe conferido o controle geral que foi dirigido pelo banco ali por Daniel Vorcaro. Ou seja, pessoal, nós temos agora uma outra pessoa entrando no mapa, que seria então o Nelson Tanure. Ou seja, quando todo mundo achava, né, que era só o tal do Vorcaro, e aí o advogado dele vai para poder viajar para Dubai e ele é preso, e aí quem estava em Dubai era o Alexandre de Moraes, mas aí o Vorcaro vai para viajar também na virada do ano e também foi preso, possivelmente, talvez para encontrar com alguém ali também em Dubai. E aí tá aqui, ó, os documentos obtidos pela coluna da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, disponíveis na Junta Comercial de São Paulo, indicam que desde 2020 os recursos somam 2,5 bilhões. Pessoal, uma pessoa para ter 2,5 bilhões para investir num banco que ninguém nunca conheceu, fala a verdade, há um mês atrás, 2 meses, ninguém nunca tinha ouvido falar de Banco Master. O cidadão investiu 2,5 bi, com B de bola e I de índio. Então, ele não é qualquer um. E você já vai saber quem é o Nelson Tanure. Os valores foram injetados na instituição por meio de aquisição de debentures da Banvas, empresa de participações cujo único ativo era o Banco Master. Ou seja, uma empresa, né, que mexia ali com participações, era uma hold e tal, mas a única empresa que ele
que essa empresa administrava era o Banco Master. Aí já começou a ficar suspeito. Isso é lavagem de dinheiro? O que está acontecendo? E aí, pessoal, a PF suspeita que a estruturação dessas operações dividia em duas etapas. E dificulta a identificação dos reais acionistas. Ou seja, olha o que eles faziam, pessoal. Olha o que eles faziam. Na verdade, havia um esquema, aliás, ainda há, né, um esquema de o seguinte: eu sou acionista, mas eu vendo as minhas ações para terceiros, ele vende para um outro, é um telefone sem fio. Sabe aquele negócio, telefone sem fio? Era isso que acontecia, justamente para poder omitir obrigações e responsabilidades ali. O Nelson Tanure, pessoal, ele tem participações ali em Brasília e você vai ficar sabendo sobre o que nós estamos falando. Olha só, quem que é esse tal de Nelson Tanure? Tem algumas figuras ali em Brasília que a gente só fica sabendo quando estouram os escândalos. Mas você pensa que o PT, né, o Lula, o Haddad, a Gleisi Hoffmann, esse povo todo, o próprio Geraldo Alckmin, o Fernando Henrique Cardoso, o Michel Temer, todo esse pessoal aí, vocês acham que eles se sustentam sozinhos? Vocês acham que é verdade mesmo que eles mantêm os holofotes ali sozinhos? Inclusive, essa confusão que teve aí das Havaianas, né, sandálias Havaianas, que fizeram o comercial lá e que deu errado, e aí depois eles vieram e foram constatar que o dono das Havaianas, a filha do dono, foi uma dos principais investidores ali e doadores da campanha do Lula. E aí ficou aquela coisa. Então, peraí, estou fazendo comercial das Havaianas, falando para entrar com o pé esquerdo. Só que dos principais proprietários das Havaianas são doadores do PT. Tudo uma cachorrada danada. Quando você vai descobrir quem está por trás mesmo, são petistas. O próprio filme, né? Ainda Estou Aqui, Ainda Está Aqui, aquele filme que ganhou o Nobel. Esse filme também foi financiado com dinheiro de acionistas também do grupo da Havaianas, que são petistas. E aí você pega, receberam também Lei Rouanet, receberam dinheiro do governo. E aí agora apareceu esse tal de Nelson Tanure aqui. Olha só, quem que é esse cara? Quem que é que está envolvido também agora até o pescoço na operação ali sobre o Banco Master? A Polícia Federal iniciou nessa quarta-feira as buscas ligadas a endereço dos empresários. Além do dono do Banco Master, seu cunhado e o empresário José Carlos Mansur. Foram 47 buscas e apreensão, né? Além do dono do Banco Master, ou seja, Daniel Vorcaro, foi realizada nessa última semana, eles foram na casa do empresário Nelson Tanure. E a operação Compliance Zero, que é o combate à emissão de títulos falsos, né? São títulos falsos que foram vendidos, e aí o Sistema Financeiro Nacional, SFN, constatou essa irregularidade aí e deflagrou essa operação. Tanure, um dos alvos da operação, é conhecido por investir em diversas empresas. Olha só aqui, ó. Tem o nome das empresas aqui. Veja abaixo as empresas de Tanure atualmente. EMAI, Empresa Metropolitana de Água e Energia. Light, empresa também de São Paulo, né, de energia. Aliança, investidor desde 2021. Liga Telecom, Horizon Telecom, Sercontel, Gafisa, Prio, TIM Brasil, né? TIM Brasil, olha só, empresa gigante de telefonia. Docas Investimentos, Sequipe e outras mais. E outras mais que aqui nem se fala. Tá falando aqui embaixo também sobre a Interlig Telecom, a Oi Telecom também, empresa multimilionária. Ou seja, pessoal, esse cidadão aqui é um multimilionário, multiinvestidor e que injetou uma grana alta no Banco Master porque ele sabia que a lucratividade era certa e era gigantesca. E agora a gente começa a entender, se você quiser achar os donos ali, quem faz o problema mesmo, a maracutaia, a lambança, é só você seguir o dinheiro. A Polícia Federal faz isso, ela vai seguindo o dinheiro. É só seguir o dinheiro, você chega nesses camaradas. E aí tá aqui, ó, Tanure tem simpatia, entre aspas, de ministro de Lula por compra da Enel. Então, teve ali um leilão, teve alguma coisa assim, uma oferta maior sobre a Enel. E quem que foi o cidadão, né,
que deu altos lances ali e aportou, investiu, injetou dinheiro grosso ali. Foi ele também, né? O senhor Nelson Tanuri. Aí tá falando aqui, ó. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, simpatizou pela ideia de Nelson Tanuri adquirir a Enel do Rio de Janeiro, conforme o jornal O Globo publicou. Atualmente a Enel atende 66 dos 92 municípios fluminenses, ou seja, quase a maioria ali da energia no Rio de Janeiro é controlada pela Enel. E aí o ministro de Lula tem simpatia por ele. Você sabe, pessoal, que para você conseguir qualquer tipo de leilão, qualquer tipo de oferta pública, qualquer tipo de negócios grandes, graúdos em Brasília, você precisa ter os seus amigos ali, você precisa ter o amigo do rei. Quem que é amigo do rei? E aí o senhor Nelson Tanuri, ele tem a simpatia do ministro de Lula, engraçado, e aí ele está envolvido no Banco Master, que é um rolo danado e desviou bilhões de aposentados, que também está envolvido com o Dias Toffoli, que também está fazendo uma lambança danada. Olha só, pessoal, que coisa. E agora surge mais essa aqui, ó. Não sei se você gosta de futebol, se você acompanha futebol, mas olha aqui. Saiu aqui na revista Oeste, olha só. PGR aponta fraude em fundo usado por dono do Banco Master para investir no Atlético Mineiro. Clube Atlético Mineiro. A investigação indica o uso de fundos para desvio de recursos e levanta dúvidas sobre a origem de 300 milhões aplicados por Daniel Vorcaro, no Clube Atlético Mineiro, que é uma SAF, e foi investido ali 300 milhões de reais. Só que agora você já sabe que ele não é o único dono, pelo menos não deve ser o majoritário, né? Aí tá falando aqui um pedido de busca e apreensão que embasou a operação contra o Banco Master realizada na última quarta-feira, assinado pela PGR, aponta indícios de confusão patrimonial. E um fundo ligado a Daniel Vorcaro, dono da instituição financeira e investidor do Clube Atlético Mineiro. Pessoal, vocês se lembram quando construíram ali o estádio do Corinthians, né, a Arena Neoquímica, e foi gasto ali bilhão, foi coisa de bilhão ali que foi gasto, justamente no governo Lula, no segundo mandato do governo Lula, foi gasto ali. Falaram que era para a Copa do Mundo, que ia servir para as Olimpíadas, mas na verdade até hoje o Corinthians está enrolado com essa dívida do estádio e muitos falam que foi dinheiro público que foi colocado ali, sendo o clube ali uma instituição do povo ali, né, que tem presidente, é uma instituição do povo ali. E agora, não mais tarde do que nunca, mais uma vez a gente vê que essa confusão do Banco Master injetou dinheiro num clube de futebol para poder lavar dinheiro, para poder, desviar imposto. Qual que foi a intenção? Nós não sabemos, mas segundo a PGR, o fundo Astralo 95, utilizado para investir 300 milhões no time de Belo Horizonte, está entre os veículos que, de acordo com o informe do Banco Central, teriam sido usados para desviar recursos do Banco Master. Ou seja, pessoal, ninguém faz nada assim de qualquer jeito. Eles têm um esquema, tem uma pirâmide. O dinheiro sai do INSS, entra no Banco Master, porque são fundos de pensões ali, aposentados, pensionistas, empréstimo consignado, entra no Banco Master. Só por mês era 2 bilhões, você imagina durante o ano todo. Depois do Banco Master, os acionistas tiram os dividendos, né, tiram suas participações, mas esse dinheiro continua andando, porque ele não pode parar o dinheiro. Aí o dinheiro vai para clubes, vai para postos de gasolina, inclusive, né, nós vimos aqui também, até mostramos, sobre o envolvimento dos familiares, irmãos, ali, primos do ministro Dias Toffoli, que teria comprado uma cota num resort, e esse resort é administrado por um sujeito que tem coligações com o PCC, ou seja, ele foi investigado, esse sujeito que administra as cotas ali desse resort que os parentes do Dias Toffoli comprou, esse administrador, ele já foi acusado, investigado sobre lavagem de dinheiro em postos de combustível pelo PCC. Ou seja, esses grandes bancos, pessoal, a verdade é essa, os grandes bancos brasileiros
todos eles deveriam ser investigados, todos. Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, até os bancos estatais também, Banco do Brasil, todos. Santander, Nubank, todos. Pode lembrar o nome de um aí. Deveria ser investigado a fundo, por quê? Quando você vai puxando, você encontra ministro envolvido, você encontra pessoas que são amigos chegados aqui, ó, de ministro de Lula, né? Chegados, ó, simpatia, né? Você encontra times de futebol e você encontra também, pessoal, nada mais, nada menos do que os parentes, né? Aí começa a chegar os parentes. Veja aqui quem é o cunhado de Vorcaro, né? Que está apontado nessa operação do Banco Master, empresário conhecido por investimentos no mercado. O Fabiano Zettel foi detido pela PF quando estava embarcando para Dubai. Vocês lembram que o Alexandre de Moraes estava em Dubai no final do ano, e aí, antes um pouco, o cunhado do Vorcaro foi viajar para Dubai, foi detido. Logo depois, na virada do ano, o Vorcaro foi viajar para Dubai, também foi detido. Eu não sei o que esse povo quer tanto lá nos Emirados Árabes, né? E aí tem um vídeo aí passando do Alexandre de Moraes lá andando com a sua esposa, né? Dizem que é ele, será que é ele mesmo? Um dos principais alvos da segunda fase da Operação Compliance Zero é o Fabiano Zettel, cunhado do dono do Banco Master. Preste atenção, olha só o que aconteceu com esse cunhado. O empresário foi preso temporariamente na última quarta para preservar o sigilo da investigação. Zettel foi detido pela Polícia Federal quando estava embarcando para Dubai, nos Emirados Árabes. Outros executivos foram alvos da operação, entre eles, quem? Que nós acabamos de falar agora. Nelson Tanuri e João Carlos Mansur. Nelson Tanuri foi detido. Por quê? Porque tem envolvimento. A operação de combate à emissão de títulos de crédito falso às instituições financeiras e outros crimes mais. O cunhado de Vorcaro, conhecido também pelo mercado aí de wireless, é investidor da Oakberry, rede de açaí, além da academia de luxo Les Cinq. Olha só, pessoal, esse povo, eles não ficam parados, não. Eles vão mexendo com várias coisas ao mesmo tempo, várias coisas. E aí agora prendeu também o cunhado do Vorcaro, prendeu também o Nelson Tanuri, que diz que é amigo do ministro do Lula. E aí tem o primo do Dias Toffoli, que comprou um resort, que quem administra é um cara ligado ao PCC. Onde vamos parar, pessoal? Onde vamos parar? Olha aqui, pessoal. Na verdade, nós temos que agradecer a esse cara aqui, ó, porque se não fosse ele, a gente não ia descobrir toda essa maracutaia, né? Na verdade, o Vorcaro, esse tal de Nelson Tanuri, esse pessoal pode salvar o Brasil, sabe como? Através desses escândalos aqui, porque aí nós vamos saber quem é quem de verdade. Inclusive, por causa desse envolvimento aí do ministro Dias Toffoli aí com toda essa maracutaia aí, e a gente não sabe até agora por que ele não deixa a PF investigar esse caso aí em paz. Ele fica travando, fazendo sigilo do inquérito, sigilo dos documentos, sigilo do celular. O que acontece? Foi aberto ali, foi dado, protocolado nessa última semana um pedido de impeachment para o próprio Dias Toffoli. E aí você fala assim, mais um pedido não vai dar em nada, isso aí é conversa para boi dormir, tem tantos pedidos lá contra o Moraes e contra outras pessoas. Pois é, só que acontece o seguinte, pessoal, desta vez é diferente. Os outros pedidos que foram feitos ali no Senado Federal, que foram protocolados ali, não tinham um diferencial que esse tem. Nesse caso agora, o que acontece? O próprio Lula está de cabeça quente com essa situação, não está aguentando mais porque é ano eleitoral e ele precisa fazer a sua campanha ali, convencer os lulopetistas para votar nele. E aí o Lula convocou uma reunião de emergência justamente para poder botar um pano quente em tudo isso e resolver essa situação. E o Moraes não gostou de ter vazado os dados tanto do Toffoli quanto dele, vazamento de dados, instaurou um inquérito que muitos estão chamando como Inquérito das Fake News 2.0. E aí o Lula não gostou. Por quê? Esse inquérito, novo inquérito, vai investigar a COAF
e a Receita Federal, que são dois órgãos gerenciados pelo governo Lula, pelo Executivo. Ou seja, trocando em miúdos, o Moraes então abriu um inquérito contra o Lula? É isso mesmo? Então aqui nós temos duas bombas, né? Primeiro, nós sabemos agora que não é o Vorcaro que está à frente diretamente, ou pelo menos que tem total controle. Tem gente graúda por trás dele, né? No caso aqui, o senhor Nelson Tanuri e outros mais, que a gente vai descobrir daqui a pouco. E outra coisa, agora o Moraes quer ajudar o Toffoli abrindo um inquérito contra o Ministério Público, contra a Receita Federal, o COAF, que é gerenciado, que é fiscalizado ali, dirigido pelo Executivo, que é o governo Lula. Olha só que país que nós vivemos, pessoal. É um querendo acobertar o outro, mas para cobertar acaba mostrando mais podres e a vida vai seguindo. Tomara que isso tudo termine com a prisão de alguém, né? Tomara que isso tudo termine também com devolvendo os bilhões aí dos aposentados e pensionistas, porque se não for para prender ninguém e para devolver o dinheiro para os aposentados, de que vale essa confusão toda? Não vale de nada, não é mesmo? Mas o que vale a pena mesmo é você se inscrever aqui no canal, pessoal. Sabe por quê? Quando você se inscreve aqui, você vai ficar muito bem informado, pessoal. Aqui embaixo, ó, você clica aqui, se inscreve totalmente gratuito. Vamos continuar cobrindo esse caso aí do Banco Master, Dias Toffoli. Agora entrou um outro personagem na história. Tem time de futebol envolvido, tem ministro de Lula. Nós vamos continuar cobrindo. Então, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, pessoal, porque o YouTube vai espalhar para mais pessoas e mais pessoas vão ficar sabendo da verdade. Vamos ficando por aqui e até a próxima.